E aí, craques, Mr. Barça na área. Vamos falar do jogo de ontem, onde o Barcelona venceu 2-1 contra o Girona, em uma partida muito intrigante, com gol no último minuto. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Senhoras e senhores, voltamos a vencer em La Liga, na 9ª rodada em casa. Era um jogo muito complicado contra o Girona, principalmente pela quantidade de desfalques, e com alguns jogadores que ainda não estão ao 100%. Na escalação inicial, em relação ao que disse no vídeo anterior, o Rooney Bardi não iniciou a partida, nem o Fermín López. Ao invés disso, Marc Casadó jogou mais recuado com o Pedri, e o De Jong teve mais à frente como meia armador. E no lugar do Bardi, jogou o Toni Fernandes, onde jogou pela primeira vez como titular, na equipe principal. Gostei bastante do começo do jogo do Barça, onde tiveram paciência, e com quase todos os jogadores em ataque, começaram a encontrar espaços, com passes curtos e dinâmicos. E dessa forma, foi que saiu o primeiro gol do jogo, no minuto 13, com Pedri encontrando um espaço onde poucos encontram, e com uma finalização sutil, que só um jogador da qualidade dele pode fazer. Mas após o gol do Pedri, as coisas mudaram bastante. E começamos a ver um Girona com mais proposta ofensiva, e ao mesmo tempo vimos uma desconexão muito grande entre os jogadores do Barça, tanto em defesa quanto em ataque. O Barça no dia de hoje novamente deixou a desejar nos posicionamentos defensivos, fazendo várias vezes uma leitura errada da linha de impedimento, principalmente nesse momento da partida. E a pressão dos atacantes contra a defesa adversária também não foi tão bem executada. Com isso, o Girona empatou a partida no minuto 20 com um golaço de meia bicicleta do Witsel. Mas não foi apenas isso, tivemos sorte com ter saído no empate nesse primeiro tempo, pois o Girona teve mais chances claras, e estiveram mais perto do segundo gol que o Barça, mas desperdiçaram lances caríssimos de gol. Ou seja, para mim o Barça fez 13 bons minutos no primeiro tempo, e o resto foi bastante ruim. Mas no segundo tempo, vimos outra etapa da partida, onde o Barça começou a sofrer menos e a criar muito mais em ataque, e a entrada do Fermín López no lugar do Toni Fernandes, acho que deu muita mais intensidade à equipe blaugrana, e começamos a ver um Barça que começou a arriscar bastantes chutes fora da área, nos momentos que não conseguiam infiltrar na defesa. Apesar da melhora, o Barça não encontrava o caminho para desempatar a partida, e o Girona se estruturou ainda mais em defesa, e tentavam surpreender com algum ataque esporádico. No minuto 64, tanto Lamine Yamal quanto o Pedri foram substituídos, e sabíamos que o Yamal não podia jogar toda a partida. Tenho que dizer que o Yamal teve alguns momentos bons na partida, mas dá para perceber que ainda não está bem. Já o Pedri precisava descansar. Mesmo que ele não tenha se lesionado, é o jogador com mais minutos nesse início de temporada, com sobras. Está jogando quase tudo, e o Flick decidiu dar descanso a ele, apesar do jogo ainda estar empatado. No lugar deles, entraram o Christensen e o Rooney Bardi. Com a entrada do Christensen, o Eric Garcia passou a jogar de volante, e acredito que deu mais sustentabilidade em defesa. Depois disso, Flick também deu minutos para o Gerard Martin, e descanso para Alejandro Balde. E a última carta na manga do Flick foi a entrada do Ronald Araújo no lugar do Marc Casadó, mas o zagueiro uruguaio passou a jogar como centroavante, atrapalhando os zagueiros adversários e procurando uma bola aérea. E definitivamente, ele foi o herói que poucos esperavam, pois já nos acréscimos após uma jogada coletiva, o Frenkie de Jong recebeu um passe pela beirada do campo e cruzou rasteiro para trás, e Ronald Araújo se antecipou muito bem em relação à defesa, e anotou um gol de camisa 9, oportunista e sabendo o lugar exato onde a bola vai cair. E deu a vitória para o Barça. Ele estava precisando de um momento assim, é bastante criticado pelas suas atuações, e eu até me incluo nisso, pois acho que ele em alguns jogos importantes deixou a desejar, e acredito que ele tem potencial para muito mais. Porém, no dia de ontem, ele foi o que literalmente salvou o Barça, e nos deu 3 pontos importantes nessa disputa pela liderança. Em termos gerais, gostei do segundo tempo e do início do primeiro. E temos que botar na conta
a quantidade de jogadores importantes que não estavam à disposição. E acho que foi uma vitória conquistada, na garra, na luta e na vontade. E ganhar esse tipo de jogos pode fazer a diferença para conquistar o título. Nesse momento, o Barça é líder do campeonato com 22 pontos. Mas o Real Madrid, que tem 21, se enfrenta hoje contra o Getafe fora de casa, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. E é claro, vou torcer para o Getafe, que está no meio da tabela, mas que é bastante forte como local, e ainda não perderam no seu estadio nesse início de La Liga. Por outro lado, o Real Madrid, apesar de ter no geral ótimos resultados, não sabemos como voltarão depois dessa data FIFA. Não vai ser uma partida fácil e podem deixar pontos nessa rodada. Mas contam com os talentos individuais do Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham e Rodrigo, que podem ser letais a qualquer instante. Mas quero saber a sua opinião. O que acharam da partida do Barça de ontem? Concordam com a minha análise? E no jogo do Real Madrid de hoje, acreditam que podem tropeçar? Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos no WhatsApp. Isso ajuda demais no meu trabalho e para continuar crescendo, para levar a melhor informação do FC Barcelona para o mundo. Obrigado pelo apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!